Aqui, obrigado. Boa noite a todos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? E aí, vamos ficar de pé para orar? Que tal? Vamos fazer uma oração? Faça o que eu estou fazendo, coloca o teu telefone aí no VibraCall. Quem está mexendo no som? Estou achando alto a beça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Deus por mais este tempo de alegria, de contentamento de estarmos aqui em volta da Tua Palavra para estudar e aprender mais daquilo que o Senhor tem para nos partilhar. Pedimos, ó Pai, que cada coração esteja aberto para receber algo do Senhor a cada momento, a cada aula, porque Tu tens coisas novas para falar a cada instante. Eu tenho plena convicção disso, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, aquece o nosso coração, não deixa que esmoreçamos, mas que sejamos renovados a cada tempo de aula, Pai, queiramos cada vez mais. Eu peço, Pai, que seja assim, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Por favor, tome o teu lugar. Muito bem, irmãos, que alegria a gente estar junto aí em mais um ano do Vocatio, com a segunda turma, na verdade é a terceira turma, né? A primeira turma o Vocatio foi para jovens, nasceu num projeto para jovens. A gente fez um Vocatio só para jovens e para descobrir vocações, né? Foi muito interessante, talvez até valha a pena o pastor Tarso pensar em refazer uma modalidade para jovens, mas foram 2 semanas só, foi um laboratório. E agora estamos aqui neste segundo ano e estou muito feliz, junto com o pastor Tarso, pastor Heber, pastor Jaime, por esta oportunidade. Tem mais alguém lá por baixo ainda ou já está todo mundo aqui? A gente pode começar ou não? Muito bem. Bom, pode ser que alguém não me conheça, né? Alguém que esteja aqui de outra igreja, ou de repente eu não teve a oportunidade de me conhecer ainda. Eu sou o pastor Marcos Cedecias, sou pastor na congregação Porta Formosa. Estou ali há 5 anos, né? Tem algumas fotos ali para vocês perceberem. Motivo da minha alegria, estar ali em Porta Formosa. Eu tenho muita alegria de estar ali com os irmãos, tem sido um tempo muito gostoso. Fiz 5 anos e 7 meses precisos, e Deus tem trabalhado muito na minha vida, tem me ensinado muito mais do que os irmãos têm aprendido. Eu tenho aprendido muito mais com os irmãos do que os irmãos têm aprendido comigo realmente. Tem sido um tempo glorioso para a glória do Senhor. Nossa igreja fica ali na Demar Bebiano, número 1400, antiga Estrada Velha da Pravuna, né? Nós temos cultos lá às quartas, às sextas e aos domingos, 9 da manhã. Domingos em 2 edições, às 9 da manhã e às 18 horas. E tem sido realmente um tempo muito gostoso de Deus ali. Cadê o pessoal da Porta Formosa? Tem um pessoal aí. Vocês são mudos? Fala. Vou repetir. Entendeu? Tem sido um tempo realmente gostoso, um tempo maravilhoso. Cadê o pessoal da Porta Formosa? Tem? Ah, sim. Você vê que em Porta Formosa tudo é muito espontâneo, tudo é muito natural, muito bacana. Muito bem. Sou casado com essa linda jovem, Maili. Uau! Já vão 24 anos, agora dia 30 de julho, né? E tem sido também motivo da minha alegria. Minha companheira ministerial está se recuperando agora de uma cirurgia que precisou fazer e não pôde estar aqui por conta disso. E sou pai do bonitão do Vitor, né? Antigamente é muito engraçado. Antigamente assim, era o pastor Marcos, né? Agora eu sou o pai do Vitor. Vitor é baterista aí dos adolescentes, é baterista da banda aqui também, de música da igreja. Daqui a pouco está indo para os jovens. E o Vitor está aí estudando pra caramba para passar no vestibular. Eu peço orações. Está desleal. A concorrência realmente está desleal. Mas Deus vai dar vitória para ele. Amém? Eu sei porque ele é persistente. E glória a Deus por isso. E esse é o Tweed. Tweed está com a gente já faz 11 anos e ele pensa que é filhote ainda. 11 anos, comportamento, tudo de filhote. É muito engraçado o Tweed. Quem for lá em casa vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Muito bem. Então é a van premiere aí da nossa família. A gente vai
pensar um pouquinho nesse tempo de hoje sobre fundamentos de liderança, começar a falar sobre liderança propriamente dita. Agora, é claro, é óbvio que mesmo com toda boa vontade que a gente tenha, o universo do assunto liderança, ele vai muito mais além, muito mais além do que a gente possa dar aqui, né? Então, eu vou ter com vocês 6 encontros, né? E eu tentei enxugar, junto com o pastor Tarso, e ver quais são aqueles temas que eu pensei assim, esses não podemos deixar de falar, não podemos. Se tivesse de universo de vários, esses 6, eu realmente falo com todo o coração, pelo menos esses são os que eu escolhi para que não faltasse nessa minha matéria, nessa minha participação, que a gente vai estar aqui. Então, fundamentos de liderança é somente quais são os rudimentos, qual é a base de uma liderança. Então, a gente vai dar uns toques de umas coisas bem bacanas hoje, bem interessantes. Eu acho que vai ser bem interessante para as próximas semanas, eu tenho certeza disso. O texto áureo que eu escolhi, um texto para nortear o nosso encontro de hoje, é esse texto de Efésios 4, de 11 e 12. Eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Todo mundo juntinho? Vamos lá? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse é o nosso texto áureo, é o texto principal desta aula de hoje. Esse texto, não vou fazer uma exegese do texto, nada disso, mas você sabe, é a carta de Paulo aos Efésios, né? Ele está ali tratando problemas sérios, familiares e eclesiásticos. E ele apresentando, no meio do argumento dele, uma solução de Deus para parte desses problemas, ele apresenta esse versículo. Fala que Deus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e também para a edificação do corpo de Cristo. Então está aqui o nosso norte, a gente vai voltar já nesse texto aí. Por que a gente precisa estudar liderança? Por que esse assunto ele é importante ser estudado? Há uma máxima, né, que eu poderia chamar de mínima, porque não é uma verdade absoluta, que diz assim, o líder nasce pronto. Isso não é uma verdade. Nunca foi verdade e nunca será uma verdade. É claro que existem pessoas que nasceram dotadas de um talento natural para a liderança. Isso aí é fato, factível, e ninguém pode negar isso. Tem gente que, você quer ver, pega um grupo de crianças que não se conhece, chegou na festa agora, aquela festa de criança que está todo mundo lá, chega, sabe, quem já foi à festa de criança, de amiguinho de filho aqui? Levanta a mão assim. Meu filho tem 18 anos, então eu passei pelo menos uns 12 indo, né? Chegava uma hora que desculpa se alguém aqui trabalha como animador de festa, mas, cara, muda um pouquinho. Eu já levava um cinto sobressalente, uma moeda de R$1, porque eu sei que eles iam era o que ele ia pedir sempre. E um sapato a mais, porque pega o sapato do papai. Aí, toma, leva esse sapato. Mas, brincadeiras à parte. Quando a gente chega lá numa festa, vê aquele montão de crianças, aí os pais, oi, tudo bem? Beijinho, abraço, coisa e tal. Mas as crianças não se conheciam. 5 minutos é o suficiente para eles se tornarem os melhores amigos. Aí começa a formar uma patota. Daqui a 10 minutos, está todo mundo assim quietinho, né? Daqui a 10 minutos você vê um garoto correndo e os 9 correndo atrás dele. O que é isso? Liderança. Se despontou. Ele que dita as regras, ou ela que dita as regras. Então, eu não estou falando desse aspecto. Esse aspecto é fato. Isso acontece realmente. Tem gente que tem mais essa capacidade de comunicação. Talvez seja mais um fator de comunicação do que qualquer outra coisa, né? Mas liderança hoje mudou muito o conceito, porque essa história de líder nascer pronto não é uma verdade absoluta. O líder pode, deve e tem sido preparado, forjado e necessita ser preparado. Necessita que haja um treinamento para esse líder. Então, ou o líder ou um aspirante à liderança, ele demanda um treinamento. Por isso que as empresas que descobriram isso fazem treinamento o tempo todo. O tempo todo eles fazem treinamento, a gente sabe disso.
Então, muito bem. Por que a gente deve estudar liderança? Eu trouxe pelo menos 3 razões importantes, tem várias. A primeira delas é a seguinte, porque o tema liderança raramente é ensinado na faculdade, na escola, e onde quer que a gente vá. Né? Você está aí, você faz... você montou uma oficina mecânica. Não sei se alguém trabalha com mecânica. Aí montou. Aí você contrata 3, 4 funcionários e uma moça para fazer o café. Sei lá, vou inventar aqui uma história. Pronto, acabou. Você tem uma equipe e você é um líder. Onde é que você estudou liderança? Estudou. Você faz faculdade de Direito. Aí você monta um escritório, contrata 3, 4 advogados para trabalhar com vocês, bota lá teu nome e advogados. Aí você está lá. Pronto, você tem uma equipe, você é líder. Acabou, você é líder. E agora? Onde é que você... Na faculdade de Direito te ensina liderança? Não. Você é médico. Você vai trabalhar. Eu trabalho com uma equipe de 2 enfermeiros, mais ou menos 8 técnicos de enfermagem. Eu respondo pelo plantão. Pronto, sou líder. Onde é que eu estudei liderança na faculdade? Nunca. Então, você casou, né? Aí o seu marido, você é uma mulher, né? Aí o seu marido trabalha fora e vamos supor que você fique em casa cuidando dos afazeres domésticos. Você tem 3 filhos, pronto. Você tem que gerir aquilo tudo. Economia doméstica, né? Não estou fazendo apologia do discurso do Temer, não, ok? Aliás, eu não vi nada demais, o pessoal está fazendo muito barulho por pouca coisa. Né? Mas é uma líder. Uma líder. Ela que é o equilíbrio da casa. Eu costumo até brincar lá em casa que minha mulher ela é tão boa em economia que se não fosse ela, eu estaria preso. Eu não estaria nem afundado, talvez eu estivesse preso. Eu falei, poxa, você realmente é fantástica. Ela equilibra muito, muito mesmo. Então, há uma necessidade e não se ensina liderança. Com raras exceções, faculdade de administração, quem faz MBA, um grupo muito, muito restrito da sociedade que se presta a estudar esse assunto com mais vigor. Agora, a esmagadora maioria de nós mortais não tem esse assunto em lugar nenhum. Então, é muito próprio a gente parar em um tempo e pensar aqui sobre esses assuntos. Né? Eu gostaria de fazer uma diferenciação, mas eu vou deixar para aulas posteriores, né? Entre líder e pastor. Líder e pastor. Estamos precisando de pastores hoje. Está muito preocupado com liderança técnicas, blá, 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 mas o povo está precisando de ser pastoreado. Mas a gente fala disso aqui mais para frente um pouquinho. Por que esse tema é raramente ensinado? Segunda grande razão, porque existe uma demanda, uma exigência dos nossos dias. Você é cobrado, você precisa prestar serviço nesse sentido. Você precisa mostrar capacidade de gerir sem nunca ter gerido alguns assuntos. Você foi promovido na tua empresa. Pronto, acabou, cara, você é líder. E agora? O que o líder precisa entender? O que precisa saber? Por isso que é importante a gente ler, a gente precisa estudar. Né? Esse curso é somente uma degustação para você ir aos livros. A gente vai dar algumas bibliografias e você continuar desenvolvendo isso e ser o melhor líder possível para a glória do Senhor. O segundo, então, motivo é esse. Há uma exigência muito intensa dos nossos dias. Terceira grande razão. Porque há uma relação direta entre liderança e crescimento. Não somente um crescimento pessoal, mas um crescimento da estrutura em que você estiver trabalhando. Quer seja igreja. Uma igreja que investe em líderes, em treinamento de pessoas, um pastor que investe no treinamento dos seus diáconos, um pastor que investe no treinamento dos seus professores de escola dominical, irmãos, está escrito que vai dar certo, está escrito que vai crescer. Há uma relação direta. Não, é matemático a coisa. Você treina as pessoas, elas são melhores e a coisa começa a fluir, começa a crescer. Natural. É uma lei isso. Então, muito bacana isso. Há uma relação muito, muito estreita entre liderança e crescimento. Ok? Muito bem. Eu queria que vocês me ajudassem a definir, então, liderança. Tem milhões de definições, tudo quanto é livro, tem internet. Não quero isso de coisa de livro, não, que isso aí você vai aos livros, você vai entender. Mas eu queria ouvir de você uma definição, né, de liderança, mas só pode ser em uma palavra. Liderança em uma palavra. Vamos lá, quero ouvir vocês. Exemplo, o que mais? Iniciativa, exemplo. Quem está falando? Reverência. Referência, excelente palavra. Responsabilidade. Atitude. Quem for falando, você pode fazer assim? Porque se eu não ouvir,
a mão, não vou pensar que é o Espírito Santo que está falando, só eu ouvi, sei lá. Proatividade. Coordenação, coordenar. Caráter, uau. Influência. Como é o seu nome? Preciso lembrar desse nome. Capacidade. Firmeza. Rafael. Não, Rafael não é a palavra. Capacidade. Autoridade. Uau, total. Equilíbrio emocional. O que é mais liderança? Vamos trazer assim para o campo do dia a dia, do trabalho mesmo. Gestão. Irmã Andréia, dedicação. Motivação. Ponto focal. Ou seja, ter um objetivo bem definido, seria isso? Paixão. O que mais? Viu que legal? Quantas palavras surgiram? Quem está falando? Guia. Guiar, dirigir, né? Direcionar. Humildade. Veja só que legal. Eu brinquei ali com ele, que queria lembrar do seu nome. Qual foi a palavra que você usou? Influência. Talvez a minha palavra fosse essa. Disponibilidade. Verdade, ser verdadeiro. Veja só que vocês estão já misturando, conseguindo perceber que vocês estão misturando palavras ligadas à gestão com palavras ligadas ao caráter. Isso está claro em Tessalonicenses. Depois você pode ver isso, vou dar esse texto depois para vocês verem. Que o apóstolo Paulo fala assim, é necessário, entretanto, que o bispo seja marido de uma só mulher. Aí ele começa a falar de qualidades producionais, qualidades morais e qualidades espirituais. E é isso que a gente está citando aqui. São características que um líder precisa ter. E a gente vamos trazer para o líder evangélico. Tá bom? Muito bem. Então, de todas essas palavras, eu penso, né, que a que mais me satisfaz foi a que o colega disse, esqueci seu nome, perdão. Ailton. Caio. Que o Caio falou. A minha palavra também seria essa. Influenciar. Tem um livro de liderança chamado Influencie. É o título do livro. O título é bem sugestivo. Porque realmente o líder, de tudo que ele faz, de tudo que vocês falaram, que tudo está certo. Todas as palavras são perfeitas e todas precisam estar presentes. Mas uma das coisas que o líder mais faz e precisa fazer é influenciar pessoas. Tá? Muito bem. Parabéns. Então chegamos aí a uma definição com muitas palavras. Você pode até unir todas essas palavras depois e fazer a sua própria definição. Então é melhor uma definição assim do que botar lá que Bill Hybels diz assim, MacArthur diz assado, né? Peter Drucker diz assim. Essa definição aqui que é boa, que surgiu aqui no nosso meio. Muito bem. O Eduardo já voltou? Posições do líder. Aqui eu queria fazer um exercício com vocês que eu aprendi com o pastor Ebenezer Bittencourt do Instituto Haggai Brasil. E eu vou precisar de ajuda de algumas pessoas para fazer essa demonstração aqui. Eu queria saber quem é o mais alto aqui. Mais alto. Depois de mim. Michel, também, Michel. Eu acho que você é mais alto que ele, não? Vamos ver. Pode vir. A mesma altura, basicamente. Então, beleza. Ele foi voluntário primeiro também, viu, Eliezer? Isso. Temos aqui, então, o primeiro. Agora, o de menor estatura depois de mim. Um homem ou uma mulher, não precisa ser um homem só, não. Uma mulher. Aqui está uma mulher. Uma mulher de... Isso, pode vir, querida. Como é o seu nome? Isabel. E você? É o... Michel. Obrigado, Isabel. Fica aqui. Agora eu queria... Aí não precisa ser de altura no Senado. Vamos supor, sei lá, 4 homens e 4 mulheres, só para ficar igual. Vamos lá? 4 voluntários. 4 homens e 4 mulheres. Quatro homens. Cadê as 4 mulheres? 1, 2, 3. Falta uma. Vem, André. A porta famosa é assim, o pastor sempre espera os irmãos voluntariamente. Pronto. Isso. Agora deixa eu só
palmas para aqui para os voluntários, em nome de Jesus. Parabéns, parabéns. O Michel, não é isso? O Michel, eu vou agora dar nome aqui aos bois. O Michel vai ser a nossa meta. A meta tem que ser assim, uma meta grande, bonitona, ok? Então, Michel, você vai me fazer a gentileza, você vai ficar naquela ponta lá, tá? Lá, o objetivo que a gente quer alcançar. A Isabel vai ser a nossa líder. Ela vai ser a nossa líder, tá bom? Que o líder é aquele que tem que ser o menor de todos, né? Jesus, ele disse que ele lavou os pés dos discípulos, não só para mostrar humildade, como a gente às vezes fala, e é verdade, ele mostrou humildade, mas é para mostrar que na dinâmica do reino de Deus as coisas são ao contrário. É o maior que serve o menor. Ele é o maior de todos, ele que serviu. Ali era uma posição, era uma demonstração de grandeza de Jesus, na verdade, né? Então, você, por gentileza, dá um passo à frente, fica ali, e vocês podem vir para cá e se misturar, vocês são os liderados. Tá bom? Então, a Isabel é a nossa líder e vocês são os liderados. Podem conversar, podem ficar à vontade, interagir. Vai estar chegando o pão de queijo já para a gente tomar um café. E você... Então, a gente vai agora trabalhar da seguinte maneira. A Isabel, ela tem um objetivo. Qual o objetivo? Qual é o teu objetivo, Isabel, de vida? Alcançar a meta. Não é isso? Então, você vai fazer alguma coisa para alcançar essa meta. O que você vai fazer? É isso aí, para aí, stop, pausa. Excelente. O líder, ele faz exatamente isso, ele não se preocupou, não, eu tenho a meta, e ele, vou alcançar a meta. Não, vamos embora, pessoal. Né? Então, já gostei, 1-0 para você. Você, nessa posição aqui, vocês, vamos te fazer essa fila indiana, daqui a pouco eu vou metralhar vocês. Brincadeirinha. Pode ficar aqui espalhado. Você aqui na frente, vocês vão seguir essa líder, correto? Que verbos, ou que palavras vocês acham que a Isabel precisa para fazer com que esse pessoal chegue na meta? Que palavras ela, aqui estando na frente do grupo, ela vai precisar usar? Vamos! Não é isso? Que mais? Tá fluindo. Quais são os verbos que... Quais são... Vamos juntos, sigam-me, não é isso? Ou seja, o que o líder faz quando está na posição da frente? Ele tem que fazer o quê? Puxar esse pessoal, não é isso? Puxar, motivar, ok? Porque, veja bem, você está na frente, é uma posição muito difícil estar na frente, porque às vezes você pensa que está abafando, quando você está andando, 10 metros, você olha e o pessoal foi para trás, se dispersou. Aí você olha para trás de novo, tinham 10, só tem 3. Ué, cadê o pessoal? Exatamente. Chegando lá no ponto. Então, você tem que dizer para eles que vale a pena ir para lá. Correto? Não é só assim, bora gente, bora. Como assim vamos? Entendeu? Jesus chegou assim para Mateus e falou assim, ei, vem, eu vou te fazer pescador de homens. Uau! A missão que eu estou te dando é maior do que você pensa. É maior do que essa aí de pescar peixe. Você vai pescar homens. Uau! Ele ficou curioso com aquilo, levou, largou tudo e foi seguir Jesus. O líder precisa dizer, deixar claro para o pessoal, a meta, convencer, motivar. Né? O que é motivação? É uma palavra, né, de aglutinação. É motivo da ação. Qual o motivo dessa ação? Qual é a sua intenção? Qual é o intento da sua ação? Então isso tudo, veja só quanta coisa, irmãos, só estando aqui na frente. Né? Então as palavras, os verbos daqui da frente são esses, que vocês já falaram. Motivar, incentivar, convencer. Certo ou não? Não é isso? Contagiar, influenciar. Exatamente. Aliás, tudo para a gente, irmãos, funciona melhor quando é explicado. Já viu isso?
Você chega e fala para uma criança, eu quero assim, está acabado, porque eu sou o pai, sou o boçal e soberano. Vai funcionar? Vai, ele vai te obedecer, até os 13 anos de idade. Dos 13 em diante, ele não quer mais saber desse papo. Ele quer entender os porquês. Eu preguei lá para os adolescentes lá um tema sobre esse assunto lá. Né? Entender o porquê, entendendo os porquês, depois eu vou lembrar. Agora vamos mudar de posição? Agora a nossa líder vai para o meio. Vocês façam uma roda aqui em volta dela, por gentileza, Isabel. Agora a líder não está na frente. Vocês viram que é uma posição difícil estar na frente. Agora ela está no meio. Os verbos são os mesmos? Se não, justifica a sua resposta. O que você acha agora que... O que mudou agora nesse cenário? Qual vai ser o poder dela agora? Legal. A posição mudou. Agora ela não está olhando para frente e o pessoal está vindo atrás. Agora ela está no meio. Ela está numa situação equidistante. Agora ela está abrindo a situação. Vai ouvir as pessoas. Não é isso? Ela está inserida no grupo. Isso é legal porque ela dá uma posição de que, poxa, eu sou igual a vocês também. Estamos juntos e misturados, exatamente. Essa é a definição. Tem que ter. Exatamente. Triste o líder, triste é aquele líder que pensa que só tem que ficar ali. Há momentos que você tem que estar aqui. Aí os verbos mudam completamente. Você está falando tanta coisa legal, peraí. Não, claro que não. Então, não, ela está mostrando que ela é o nosso ela é o alicerce da situação e que nós que estamos juntos. E juntos com ela, todos nós estaremos mais fortes. E ela ouvindo as nossas opiniões e debatendo tudo, né? Aí foge. Bota o microfone, estava bom do jeito que estava. E ela estando no meio também, ela consegue entender a particularidade de cada um. Ela consegue entender mais próximo a necessidade de cada um, porque, de repente, são várias pessoas num grupo, mas nem todos estão com o mesmo pensamento, e com essa função de estando no meio, ela consegue que todos entendam o objetivo dela. Ele consegue trazer todos para o mesmo pensamento dela. Ela, como líder, ela tem que ter esse foco, ela tem que demonstrar o que ela quer, mas a partir do momento que ouvir, mas nós temos que ouvir. Ouvir o que ele quer, vamos discutir. o que ela está falando aqui é isso. Estou. Não, porque eu estou passando o pessoal que não está te ouvindo. Você não quer microfone? Claro. Então vamos lá, comigo aqui, pessoal. Como foi falado no início. Outra coisa aqui interessante é que o líder nessa posição consegue estar na mesma distância de todo mundo. Se a gente fizesse uma fila indiana, o último da fila estaria muito distante do líder, concorda comigo? Aqui não, todos estão equidistantes, não é isso? Lá para trás, Isabel. E aqui, hein? Agora o grupo está na frente. Essa posição é uma posição legal? É. Legal não é ilegal, é legal. Mas só que eu pergunto, o posicionamento dela vai ser o mesmo se estivesse na frente ou no meio? Não. Qual o melhor verbo aqui, para a gente descrever isso aqui? O que Isabel deve fazer estando aqui para levar o grupo para a meta? Empurrar. É isso mesmo. Vambora, pessoal, vambora. É isso mesmo, entendeu? Isso que a gente precisa entender. Vambora, pessoal, lá, a meta é para lá, para de olhar para mim, olha para a meta, não olha para lá. Sempre você olhando para lá. Eu me lembro que quando eu fui militar por 7 anos, né? E a gente estava lá formado e
Interessante, aí tem um momento da tropa, né, que você está marchando e tal, aí o capitão, quem lá, seja lá quem for, fala, alto, aí para. Marcar passo. O que é marcar passo? Você ficar parado no mesmo lugar e você ficar como se estivesse marchando, levantando o joelho, mas no mesmo lugar, a tropa toda parada no mesmo lugar. Aí o pessoal fala assim, fulano está marcando passo na vida, mas marcar passo é uma coisa interessante. Sabe por quê? Porque enquanto a tropa está lá toda juntinha e parada no mesmo lugar e marchando assim no mesmo lugar, o capitão está passando em revista a tropa, está falando, você aí, mais para frente um pouquinho isso, você, polegar também é dedo. Vamos lá, juntar esse pé, amarra esse coturno, rapaz, amarra esse coturno. Ele amarra o coturno, você mais para cá, ele alinha a tropa. Então, estar marcando passo, às vezes é uma boa coisa. Estar parado não significa dizer, irmãos, que seja uma coisa ruim. Não é isso? Puxa, estou achando meio estagnado. Não, mas se estiver estagnado, se estiver corrigindo as arestas, está valendo, está crescendo. Deu para entender? Então, isso é uma coisa interessante. Agora, as palavras aqui mudaram completamente. Agora ela vai, na frente ela vai puxar o pessoal. No meio ela vai interagir com as ideias. Leva isso para o teu grupo em nome de Jesus, você que já está liderando. Agora é o momento que ele vai ter que estar atrás para literalmente empurrar o pessoal. Que líder aqui, irmãos, já se sentiu empurrando o seu grupo? Mas eu já me senti empurrado também. Lá na frente, com uma marcha tão lenta, e o pessoal às vezes é mais rápido que eu. Bora, pastor, bora. Isso é legal. É quando o líder é liderado. Isso chama-se liderança 360 graus. Quando o líder passa a ser liderado. Isso é lindo, isso. Isso é bacana. Quando ele começa a sofrer a influência do seu próprio grupo. Isso é muito legal. Então veja, quantas posições nós já vimos aqui? 3. Qual é a primeira? Na frente. A segunda? A terceira? Palavra, verbo principal na frente. Puxar. Verbo principal no meio. Interagir. Verbo principal atrás. Estimular, empurrar, levar esse pessoal para lá. Essas são as 3 posições que o líder tem que estar. Que pode estar. Estar atrás não é sinônimo de inferioridade. Isso vai ser estratégico. O líder tem que sentir a necessidade de... Não, agora eu vou ali para trás, porque agora eu preciso estar ali atrás. Agora eu preciso estar no meio. Agora eu preciso estar na frente. Amém ou não? Estão me fazendo entender, irmãos? Se liga, o sono vai chegar. Se liga, acorda. Não perde não, que agora Deus vai começar a falar mais profundo. Amém? Agora vamos para o mistério mais profundo. Amém? Tem 2 posições que o líder nunca pode estar. Já foi falado aqui. Por gentileza, vai ali para trás. Ausente. Eu não quero dizer com isso, estou te vendo ainda. Obrigado, Isabel, estou brincando. Eu não estou querendo dizer com isso que o líder, ele tem que estar em todos os trabalhos, em todo momento. O líder não pode estar ausente, então ele vai estar no culto das crianças, no culto dos adolescentes. Eu participo da grande maioria dos trabalhos de Porta Formosa, eu procuro estar presente, mas eu não posso estar em todos. Eu trabalho, essa semana mesmo estou com minha esposa operada, então eu fiquei 2 semanas praticamente. Legal que foi coincidência, né? Estava vendo troca de pastores, eu fiquei 2 semanas sem ir, o pessoal, pastor Marcos foi para qual congregação? Então, não significa dizer, irmãos, que ele não pode estar ausente, mas que ele esteja presente em todas as situações. Não. Isso, você precisa ter essa consciência. Mas, escute bem, existe uma categoria que é muito especial. É quando você está ausente, mas tudo que você ensinou está presente. Você está, o que Eugene Peterson, ele escreve no livro dele, O Pastor Desnecessário, é exatamente esse. Que quando ele falta o culto, tudo flui como se ele estivesse presente ou até melhor. É quando o líder, ele está liderando de fato. É quando tudo flui com a ausência dele. Esse é o ponto ótimo que a gente precisa chegar. Então, eu não estou dizendo ausente, eu tirei Isabel do campo visual da gente, por isso mesmo. Eu estou dizendo ausente no sentido de não tá tendo ciência do que está acontecendo. É o que eu costumo dizer sempre para o pessoal em Porta Formosa, para os presbíteros, para os pastores presentes, para os líderes de departamento, para os diretores da igreja, para os professores de escola dominical. Eu falo assim, gente, vocês não precisam da minha autorização para fazer as coisas. Vocês têm a minha autorização para fazer a esmagadora maioria das coisas. Agora, eu preciso ter ciência das coisas. Uma posição... Isso é inquestionável. Nada pode acontecer lá que eu não saiba.
A menos que tenha sido uma emergência. Que sabe que vai ter confusão com esse 1,5 metro aqui. Não tem jeito, não tem jeito. Eu vou cobrar mesmo, vou cobrar mesmo. Não, eu quero saber por que foi feito. Por que emprestou? Não precisa dar autorização, mas me dá ciência. Pastor, eu fiz, aconteceu. Deu para entender? Isso é estar presente. É lindo quando às vezes eu estou viajando, estou ministrando em algum lugar e me ligam de lá. Pastor, o culto foi maravilhoso. Poxa, a igreja já estava cheia, a ceia fluiu, coisa falou, pô, que legal. Nem pedi isso, eu nem pedi. Isso aqui é bacana. Então, quer dizer que eu estou presente, mesmo estando ausente. Mas eu digo ausência mesmo, você estar ausente, estar indiferente ao que está acontecendo. Tudo está acontecendo, ele não tem ciência de nada. Essa é a péssima posição do líder. Péssima, digno de ser substituído. Por favor, Isabel. E tem uma outra posição que o líder não pode estar. Aquele pode estar, qual é? Na frente, no meio e atrás. Aquele não pode estar. A primeira é ausente. Vem cá comigo. Aqui comigo. A outra posição que ele não pode estar é esta. Atingir a meta, bota a mão no ombro dele, sozinho. O líder que faz a coisa, vou ter que fazer, sofra eu, não sou para a obra, aquelas coisas que a gente aprende, não sei com quem, né? Eu vou fazer, não tem apoio de ninguém. Cara, a função do líder é influenciar. Se você não está influenciando, pede a Deus estratégia. Deus vai dar, irmãos. Deus vai dar. Deus vai tratar com rebeldes, Deus vai tratar com insubmissos. Deus vai dar, irmãos. Acredita nisso, amém? Agora, o que eu não posso é chegar assim, não, tudo pelo reino, e começar a fazer os troços sozinho. Ninguém foi pensar, eu fui e toquei louvor sozinho, como rei da vila. A banda toda não foi. Que isso, irmão? Isso não é líder. Atingir a meta sozinho não é liderar, não se orgulhe disso. Há momentos em que a urgência da obra impõe que você faça, no lugar de todo mundo. Eu fui lá e fiz, entendeu? É como aquele cara que falta o plantão. Faltou o plantão, o chefe é chamado para substituir o plantão. Mas no dia seguinte, irmão, o chefe vai sentar com o cara que faltou. Aí eles vão conversar sério. Não pode ficar descoberto. É uma lei. Faltou, pelo menos na vida militar é assim. Faltou o médico de plantão, o chefe ficava. O cara, capitão, coronel, o que fosse. Descia e ia lá assumir o plantão. Mas no dia seguinte, tinha conversa. Então, duas posições que não pode estar. Ausente e atingir a meta sozinho. Em nome de Jesus. O papel, agora vem Isabel. Vamos agora à cena mais bonita do filme. Isabel vai estar aqui na frente, naquela posição, e vocês vão seguir. Todos já estão convencidos. Vai lá, Isabel. Marchando, cantando. Os guerreiros se preparam para... Aí todos atingem a meta e fica na bonança para a glória do Senhor. Muito obrigado. Vocês são demais. Essas são, então, as 3 posições que o líder pode ocupar, deve ocupar e vai ocupar o tempo todo. E eu penso que essa ilustração, tão simples, né? Mas ela mostra coisas muito profundas. Eu queria que vocês pensassem nisso e desenvolvessem isso depois. Quando você estiver com dificuldade lá na tua liderança, e eu não tenho poucas dificuldades, tenho muitas dificuldades como todo líder, e você se coloca assim, peraí, o que eu estou fazendo? Em que posição eu estou? E na posição que eu estou na frente, estou no meio ou estou atrás? O que eu estou fazendo? Eu estou no meio, será que eu estou funcionando bem no meio? Estou funcionando bem atrás? Aí Deus vai te dando, irmãos, estratégia, você vai mudando, você vai conversando, e a coisa vai fluindo para a glória do Senhor. Muito bem. Tem uma máxima no mundo corporativo, e aqui é o último conceito da aula é esse. No mundo corporativo, funciona mais ou menos assim. Para que serve o líder? Qual a sua função principal? Funciona mais ou menos dessa maneira. Os líderes, eles existem para desenvolver pessoas.
O líder existe para treinar pessoas, para fazer as pessoas serem melhores, ou ser melhores naquilo que fazem. E em sendo melhores, elas desempenham melhor um serviço. Isso tudo está na apostila, tá, gente? Não precisa copiar, não. Até o desenho está na apostila. Até o pigarro que eu... está na apostila. Então, pelo amor de Cristo, olha para cá, não perde tempo, não. A gente só tem mais 10, 15 minutos de aula. Gasta aqui comigo, eu peço a gentileza. Então, gasta não, investe aqui com a gente. Desempenha melhor o serviço. Então, o líder, ele existe para uma coisa, para mandar. Não, para fazer as pessoas melhores. A função do líder, o pastor, que tem várias funções, mas 3 principais, 3 que saltam aos olhos assim. O pastor, ele tem que pastorear pessoas. Tem que saber como é que as pessoas estão, senão não é pastor. Pastor, ele tem que saber, procura saber o estado das suas ovelhas. Põe o teu coração no gado, está lá em Provérbios. Pastor, pastoreia. Número 2, pastor ensina a palavra. A função de ensino da palavra é do pastor. Do pastor. Ele delega a quem ele quiser, quando quiser. Mas é dele a obrigação de ensinar a palavra de Deus ao povo. Glória a Deus pelos professores, porque ele não estaria em todas as classes, não dá para estar em todas as classes. Ele não teria estrutura física para ministrar todos os cultos. Aí ele tem uma equipe boa, né, que o ajuda e coisa e tal. Tá certo? E dirigir, pastorear pessoas, ensinar a palavra e dar direção à igreja. Alguém tem que dizer qual vai ser a cor da parede, alguém tem que dizer, ele vai aceitar sugestões, ele vai estar no meio. Alguém tem que dizer para que lado a igreja vai. Qual é a linha doutrinária que a gente vai seguir. No caso de uma congregação, eu não preciso definir isso, porque já está definido. É a da igreja sede. Não tem que inventar moda. Amém ou não? Então, são 14 tópicos. Se tiver dúvida, está lá no site da igreja. Os 14 pontos doutrinários da nossa igreja estão lá no nosso site. Então, não tem que fugir. Aquilo ali é a doutrina da nossa igreja. Então, o pastor, o líder, qualquer que seja a função, ele existe para fazer os outros funcionarem. A coisa funcionar. Para fazer o departamento de evangelismo funcionar, o departamento de jovens funcionar. Ele tem que botar a máquina para rodar. Deu para entender? Na unção e na direção do Espírito Santo, porque as pessoas acreditam no que você fala. As pessoas acreditam no que os pastores falam. Daí a nossa responsabilidade. Daí o peso daquilo que a gente está fazendo. Do peso daquilo que a gente está escrevendo. E tem muita gente escrevendo besteira na internet. Muita, não é pouca não, muita. Agora está a moda de falar mal da igreja. Agora a moda é falar mal da igreja. É falar mal de pastor. Gente, aqui mesmo, nossa. Mas outro dia quase que eu mandei um recado em inbox, mas eu orei, segurei, porque, irmão, tá assim, temos que ter cuidado com o que a gente está falando, estamos influenciando pessoas, o mundo inteiro está lendo aquilo. Pessoas que têm, às vezes, certa posição, não pode se expor. Preferível ficar calado, ore. Amém ou não? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Vocês estão acompanhando também as coisas? Né? Maluquice agora de falar mal de igreja, de falar mal de pastor, que não é homem suficiente para ir lá falar com o pastor, vai lá falar com o pastor, cara. Fica falando do pastor por tabela, fica falando da igreja por subentendendo, isso é coisa de criança, de moleque. Senta, fala, abre o jogo. Não é isso? Bom, fechei o gabinete pastoral, vamos voltar para a aula. Abri o gabinete pastoral, não devia ter aberto. Mas é importante. O líder, ele desenvolve pessoas e as pessoas melhores desempenham melhor o serviço. Para quê? No final do filme, para que a meta seja alcançada. Eu não sei se vocês valorizaram, mas essa animação eu levei semanas para fazer uma coisa. Então, quando eu jogar a última imagem, você vai falar, uau, ok. E para que isso tudo? Para eles atingirem a meta. Ah, não, desculpa. Muito grato, muito grato. Agora, como é que é isso aqui para a gente? Vamos voltar então para o nosso texto áureo. Então, só para você memorizar isso, vamos lá comigo. Vai lá. Líderes desenvolvem pessoas para desempenharem uma função
e atingirmos a meta juntos. Ok? Muito bem, o nosso textuário é esse. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, né? Visando o aperfeiçoamento dos santos, vírgula, para a obra do ministério, vírgula, para a edificação do corpo de Cristo. Você vê que aqui no cantinho eu coloquei aquele esquema que eu mostrei para vocês, agora há pouquinho, né? Então, quem são esses daí? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Esses daí que o versículo está colocando para a gente, são os líderes. São os líderes que a gente viu agora nesse sistema do mundo corporativo. Líder desenvolve pessoas para fazer uma tarefa e atingir a meta. Vamos lá comigo? Decoraram? Líderes desenvolvem pessoas para fazerem uma tarefa e atingirem a meta. Horroroso. Todo mundo junto, gente. Vamos lá. Em nome de Jesus, vai lá. Líderes fazerem uma tarefa e atingir a meta. É isso que o líder faz. O líder faz 1000 coisas, mas se não fizer isso, não é líder. É essa a função do líder. Então, esses que nós pontuamos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são esses líderes. O que mais diz no versículo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. E o que é o aperfeiçoamento? É o desenvolvimento das pessoas. Então, na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres melhoram a vida das pessoas. Treinam as pessoas para serem melhores no que estão fazendo. E pelo amor de Deus, eu não estou falando de apóstolo cargo, eu estou falando de função ministerial. Tá certo? Apóstolos são aqueles da época de Cristo, ponto. Mas eu estou falando de apóstolo aqui no sentido de função apostólica. Qual é a função apostólica? Missionária. Ok? Então, para resumir a obra, missionária. Então, a igreja tem a função missionária, a função profética de falar em nome do Senhor, a função evangelística de levar o evangelho, a função de pastores, de pastorear vidas, e a função de ensinar, de mestres da palavra. Então, são funções ministeriais, são os dons ministeriais que são distribuídos, que tem que haver no seio da igreja. Tem que haver apóstolos, tem que haver função apostólica, missionária na igreja. Não cargo apóstolo, né? Não necessariamente, mas também os títulos para pouca coisa servem. Assim, tem igreja que chama apóstolo, chama bispo, mas qual é a função? É pastoral? Ah, sim, ele é pastor. Isso é que importa. Os títulos realmente, né, não me incomodam mesmo. Eu fui pregar numa paróquia católica, depois eu fui pregar numa igreja que tem um apóstolo. Eu chamei ele de quê? De apóstolo, meu Deus. Aquela comunidade reconhece ele como apóstolo, eu vou chamar ele de quê? De apóstolo. E com toda a reverência, com todo o respeito que ele merece. Mas a função dele é pastoral. Deu para entender? Eu estou falando de função. Esquece os títulos, nem quero entrar nisso. Ou até quero, mas em volta de uma pizza fora daqui. Gordo é o inferno, já falou de pizza. Muito bem. Aperfeiçoamento dos santos, que é a função de desenvolver as pessoas. O que diz mais no versículo? Ele diz que para a obra do ministério, para a obra, serviço. Então, essa obra é o quê? É o desempenho de uma função. Para o desempenho de uma função. E onde está a meta? A meta é para a edificação do corpo de Cristo. Você pode dizer amém por isso? Amém. Lindo isso, né? Aí a gente fala, poxa vida, aquilo ali é como o mundo corporativo vê. Conversa, o apóstolo Paulo já tinha falado isso há faz tempo. O mundo corporativo descobre muita coisa. Max Geringer falou outro dia na rádio sobre isso. Ele começou a falar sobre regras de bom relacionamento na empresa, uma coisa assim. Começou a citar um monte de coisa. O grande cientista Astolf, falou o nome de um cara lá, disse que para você estar bem na empresa, você precisa falar isso. E aí começou a falar um monte de coisa. Ele falou assim, engraçado, tudo que eu citei está no livro de Eclesiastes na Bíblia. Mas se eu começasse a matéria dizendo, a Bíblia diz, talvez você não continuasse ouvindo. Interessante, né? Tudo extraído da Bíblia Sagrada. Então, fica assim. A liderança, dentro daquele mesmo quadrinho que a gente fez, né? Ela tem
esses apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, aperfeiçoando os santos, que é para treinamento das pessoas, para o desempenho de uma obra e para a edificação do corpo de Cristo. São 21 horas e 44 minutos. Você me aguenta ouvir mais 10 minutos? Sim? Ok? Tem uma palavra final para você. Eu tenho esse versículo que a gente leu. Efésios capítulo 4. Está com a tua Bíblia aberta? Ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. De tudo que a gente falou aqui, irmãos, tem duas frases aqui que eu queria destacar aqui para mim, fecham questão. Duas coisas que eu gostaria de enfatizar muito aqui agora. A primeira é essa: Ele mesmo deu. Esse Ele mesmo deu, ele me ensina uma coisa, pelo menos a minha impressão é essa. Tem coisas que a gente delega para as pessoas fazerem, né? Tem coisas que a gente confia que as pessoas façam, tem coisas que a gente orienta as pessoas para fazerem, mas tem coisas que você tem que fazer. Você sabe que você vai fazer melhor. Você sabe que você vai fazer pelo menos com mais zelo, com mais cuidado. Você sabe que aquilo que você vai manipular, ele é frágil, pode quebrar. Você sabe os pontos fracos e os pontos fortes. Então você mesmo, não. Deixa isso aqui comigo. Isso aqui, faz o resto. Deixa essa parte aqui comigo. A impressão que eu tenho quando eu leio isso é isso. Ele mesmo deu. Ele distribuiu dons para a igreja, os dons espirituais. Ele fez tanta coisa. Mas na hora de colocar liderança, Jesus mesmo, ele se empenhou e falou: não, ele mesmo deu à igreja a liderança. Isso para mim me tocou profundamente. Essa primeira frase que eu gostaria de destacar para vocês guardarem no coração isso. Isso fala, irmão, sabe do quê? Da importância que Jesus dá para a igreja. É tão importante para Jesus a igreja, que ele chegou e falou: não, a liderança da igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eu estabelecerei a minha igreja. A importância que Jesus dá para a igreja, irmãos, às vezes é muito maior do que aquela que a gente está dando para a igreja. Então você que é líder já, você que é aspirante à liderança, ou você leva isso a sério, irmãos, ou não se mete com liderança de igreja, não. Porque é nesse nível que Jesus entrou. É nesse patamar que Jesus coloca a liderança. Eu vou escolher pessoalmente a liderança. Ele mesmo deu. Não delegou a ninguém. Glória a Deus. Você foi uma escolha de Deus. Ele mesmo escolheu você. Isso não tem preço. Você saber que você é uma escolha de Deus. Você saber que você é... Meu Deus, você é um instrumento que Jesus usou para aperfeiçoar pessoas. Eu vou melhorar, eu vou aperfeiçoar essas pessoas. E eu vou fazer isso como? Usando você, apóstolo, profeta, evangelista, professor de escola dominical, músico da casa de Deus. Valorize, irmãos, o que você tem em nome de Jesus. Não abra mão daquilo que o Senhor... Você foi escolhido pelo Senhor. Você foi escolhido pelo teu pastor para estar aqui. Você está entendendo isso? E alguns me passaram uma mensagem que eu fiquei emocionado ao ler. Falaram: pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Sabe, eu falei: poxa vida, que bacana. Agora imagina você sabendo que Jesus apontou você. Eu quero você para treinar pessoas. Eu quero você para aperfeiçoar pessoas. É esse nível que a gente precisa entender. Ele mesmo deu. Ele mesmo deu. E a segunda frase é esta. Ficou clarinho? Não, já foi. Não, é a próxima. Não importa, não entrou. No versículo 12.
a última frase ele fala assim: para a edificação, entrou, né? Para a edificação do corpo. Diga comigo, para a edificação do corpo. Edificação do corpo. Ei, preste atenção numa coisa. Em língua portuguesa a gente aprende que quem dá alguma coisa a alguém. Não é isso? Objeto direto, não é isso? Quem dá alguma coisa a alguém. Ele mesmo deu. Ele quem? Jesus. Deu o quê? Líderes. A quem? A igreja. Vamos de uma vez por todas desintoxicar aquela coisa de eu ganhei uma igreja de presente. Não é assim que a banda toca. O presente é você. Você que foi dado à igreja. Aleluia. Tinha um povo lá que Jesus amou até morrer por ele. Colocou você lá em confiança, na frente. Um grupo de adolescentes lá. Jesus confiou em você. É assim que a gente tem que entender o ministério. Senão a gente vai continuar com esse monte de gente fazendo irresponsavelmente o que está fazendo. Porque não está valorizando, não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo a posição que foi chamada para ocupar. Quando Jesus colocou a gente lá, Ele não pensou na gente. Ele pensou na igreja. Já parou para pensar nisso? Quando você foi apontado para dar aula na escola dominical, quando você foi apontado para fazer o que você está fazendo, pelo teu pastor, o teu pastor está estando na visão de Deus, e eu quero crer que esteja, era Deus falando com você, trazendo você para perto. E Deus não estava pensando em você, estava pensando no grupo, estava pensando na igreja. Quando Deus coloca um pastor numa igreja, Ele não está pensando no pastor, Ele está pensando na igreja. A gente precisa entender isso de uma vez por todas, que pastores vão e vêm, mas o corpo é de Cristo. A igreja fica firme, a igreja é de Cristo. Pastores podem cair, podem errar, podem pecar, mas a igreja continua de pé. A igreja é poderosa em Deus para destruição de fortalezas. Então a gente precisa de uma vez por todas, irmãos, entender o que a gente é no reino. Entender o que é dar aula para crianças na escola dominical. Eu não aguento pessoas que chegam atrasadas no culto, que chegam atrasadas para dar aula. Praticamente zeramos esse problema lá na Porta Formosa. Também zeramos da melhor forma. Botamos o pessoal 8 horas para o estudo dos professores, aí tem que estar lá às 9, não tem jeito. Mas eles estão às 8. Estava difícil chegar às 9, agora estão chegando às 8. Mas sabe, irmãos, mas não são as regras, é a gente entender o chamado. Entender o que Deus tem para a gente. Entender o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo. O pastor Jaime uma vez contou uma história que eu achei fabulosa. E aqui eu fecho. Diz que Napoleão Bonaparte estava passando com a sua tropa, encontrou um soldado francês fardado, caindo de bêbado. E ele desceu do cavalo e perguntou para o soldado: qual é o seu nome? E curiosamente o nome dele era o mesmo do Napoleão. Ele falou: meu nome é Napoleão. E Napoleão disse para ele: ou você muda de nome ou muda de vida. Isso é o que Jesus tem para a gente. Irmãos, ou a gente muda de atitude ou larga a liderança. Não precisa da gente. Tem tempo ainda de largar o vocátil. Só vai ficar aqui quem está afim mesmo. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Ou a gente muda a postura, irmãos, ou larga, deixa para alguém fazer melhor do que a gente. Amém, amados? Porque esse nível aí, ó, é esse o nível que Jesus estabeleceu a sua igreja. Ele mesmo estabeleceu. Ele mesmo estabeleceu. E quando estabeleceu, não pensou no pastor, ele pensou no corpo. Claro que o pastor é corpo, claro que o pastor é ovelha de Cristo, o sumo pastor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, amados: valorize aquilo que você recebeu do Senhor. Felizes os rebanhos, cujo pastor pode chegar diante deles e dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Fiquemos de pé, meu irmão.
Glória a Deus. Vamos orar e pedir a Deus isso, essa graça toda especial. Deus, faz-nos entender, ó Deus amado, de maneira muito inequívoca, muito clara, qual é o nosso propósito, Senhor. Aquilo para que Tu nos chamaste. Porque Tu derramaste o Teu próprio sangue, Tu investiste tudo, Deus amado, na igreja. Tudo, Deus. Até a última gota do Teu sangue Tu investiste nesse negócio. E nós não podemos fazer menos do que isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faz-nos compreender, ó Deus, claramente, ó Deus. Basta de gente relaxada, basta de gente fraca, basta de palavras rasas, Senhor. Deus, precisamos de homens, e aqui tem homens desse quilate. Mas que Deus, que Satanás não engane, não nos engane, não nos persuada a fraquejar, a fraquejar na fé. Em nome de Jesus, ó Pai amado, dá-nos, ó Pai amado, essa capacitação do Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, no final disso tudo, o nome de Jesus seja glorificado e a igreja edificada. Ah, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este tempo, obrigado por tudo que teremos ainda para estudar ainda neste curso. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar muita coisa ao nosso coração, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Nós dizemos amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Segunda-feira, o mesmo